Bom dia, meninos. Nós estamos iniciando a aula espelho do dia 11/11, tá? Essa aula é da página 219, do capítulo sobre eletricidade, módulo 4, tá? Acompanha aí a correção do exercício que nós pedimos para vocês fazerem na aula passada. Bom, esse exercício, ele mostra que algumas lanternas, elas funcionam não com pilhas e baterias, elas funcionam com dínamos. Dessa forma, elas não precisam de pilha ou bateria para funcionar. O modelo apresentado na fotografia ao lado, ele possui uma alavanca giratória, ou a alavanca aqui. Por meio do movimento giratório dessa alavanca, ele consegue transformar a energia mecânica do movimento em energia elétrica e acender a lâmpada. Bom, o dínamo representa qual tipo de gerador elétrico? Lembrando que só existem dois tipos de geradores elétricos: o gerador eletromecânico e o gerador eletroquímico. O dínamo, como ele é feito por movimento giratório e não baterias e pilhas, ele é chamado de gerador eletromecânico, viu, meninos? Então, anotem aí, é um gerador eletromecânico. Por quê? Porque ele é capaz de transformar a energia mecânica do movimento de girar a alavanca em energia elétrica. Viu? E geradores eletromecânicos, eles são capazes de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Cite outros tipos de geradores similares ao dínamo que existem, né? Tem outros geradores parecidos com o dínamo. Um deles são os geradores de usinas elétricas, né? Usinas hidrelétricas que transformam o movimento da turbina feito pela água em eletricidade. Usinas eólicas que produzem movimento através do vento, girando as pás eólicas, né? Os ventiladores eólicos, produzindo eletricidade. Termoelétricas, que são usinas que queimam carvão, mineral, né? Ou combustíveis fósseis para produção de eletricidade por vapor, rodando a turbina, esquentando a água, e outros tipos de geradores, tá? Além de usinas hidrelétricas, existem outras que geram e fornecem energia à população. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo de uma usina termoelétrica na Rússia, em Moscou, uma usina nuclear, né, na China, e uma usina eólica no Rio Grande do Norte, no Brasil, tá? Então, usina termoelétrica, usina nuclear e usina eólica. Quais impactos essas usinas podem causar ao ambiente? Primeiro, termoelétricas são usinas que queimam combustível fóssil. Se ela queima combustível fóssil, nessas chaminés sai fumaça. Essa fumaça, esses gases produzidos, eles poluem o ar. Então, eles podem causar poluição do ar, e essa poluição do ar ocasionar o efeito estufa, que é o aquecimento do planeta Terra. Então, elas contribuem com o aquecimento global. Isso é um impacto no meio ambiente. Usinas nucleares vão produzir resíduos que precisam de transporte e tratamento adequado, porque são resíduos radioativos. Então, há um grande risco de ter um acidente radioativo liberando substâncias radioativas dessa usina e prejudicar o meio ambiente, tá? E também a gente tem a usina eólica, que é uma usina que produz, né, provoca alteração na paisagem e atrapalha as rotas migratórias de aves, ameaçando pássaros que podem bater por não ver a hélice e acabar morrendo. Veja as fotografias a seguir e complete a frase considerando o tipo de gerador produzidos pelos objetos. Na primeira aí, vocês vão ver que tem uma lanterna movida a duas pilhas alcalinas, né? E na 2 a gente tem uma chaleira ligada na tomada. Em A é utilizado um gerador, na figura A, aqui na pilha, um gerador eletroquímico. Pilhas e baterias, meninos, são eletroquímicos. Eles fazem reações químicas dentro da pilha e da bateria para produzir eletricidade, pois a energia química é transformada em energia elétrica. Já em B, é utilizado um gerador eletromecânico.
uma vez que a eletricidade que chega na nossa casa é fornecida por alguma usina, que transforma energia de movimento em energia elétrica. Então, todas as tomadas da sua casa são geradores eletromecânicos. E as pilhas e baterias que você tem no celular, nos aparelhos, são geradores eletroquímicos. Bom, continuando falando sobre características da eletricidade, a gente vai ter uma característica chamada de resistência elétrica. Como vocês viram, né, os elétrons eles têm que passar de maneira ordenada num circuito por dentro de um fio. E toda vez que ele vai passar por dentro de um fio, essa corrente elétrica ela sofre uma resistência elétrica do fio condutor. Essa resistência é a dificuldade dos elétrons deles passarem nos espacinhos do fio. E ela é dada pela letra R. Tá? Quanto maior é a dificuldade de fluxo de carga elétrica pelo fio, maior é a resistência elétrica. Tá? E menor vai ser a corrente elétrica no circuito, ou seja, passando menos elétrons de cada vez, porque ficou mais fino. Para compreender isso, se você observar esse circuito aqui, ele tem um fio mais grosso, aí quando ele chega aqui tem um grafitezinho que é um fio bem fininho. O grafite é mais fino, então ele gera uma resistência elétrica nesse circuito. Então, o que é resistência elétrica? Dificuldade para o fio passar. Toda vez que o fio sofre resistência, ele pode gerar calor e gerar luz. Então, ele começa a ficar vermelho e emite calor. Tá? Toda vez que a eletricidade passa por uma resistência ou um fio de menor calibre. Então, os fios elétricos são feitos de diversos metais e eles têm diversos calibres, ou seja, diversas espessuras. Quanto mais espesso o fio, menor a resistência. Quanto mais fininho for o fio, maior a resistência para ele passar, para a eletricidade passar. Tá? Então, nos circuitos elétricos são produzidos resistores, ou seja, lugares que a eletricidade vai ter dificuldade para passar. Esses resistores geralmente possuem códigos de cores, expressos com o valor da resistência. Então, esses aqui são os códigos das cores. A unidade de medida da resistência elétrica é chamada de ohm, O-H-M, em homenagem ao físico alemão chamado Georg Simon Ohm. Ela é representada pela letra grega ômega, tá? Em 1927, o Ohm verificou que a resistência elétrica de um dispositivo ou condutor é sempre dada pela razão entre o valor da tensão elétrica, o DDP, U, e a intensidade de corrente estabelecida. Então, essa é a fórmula. Resistência é igual ao DDP, U, dividido pela I, que é a intensidade de corrente. Então, aí ele criou a lei dos resistores, que é essa lei que produz essa fórmula. Existe um efeito da resistência elétrica chamado efeito Joule, ou também conhecido como efeito térmico. Ele é muito importante porque ele gera calor, e aí é utilizado na indústria, principalmente churrasqueiras e chuveiros elétricos. No chuveiro elétrico da sua casa, existe uma resistência, que é um fiozinho mais fino, que é todo enroladinho, chamado de resistor. Quando a eletricidade passa por aqui, ela tem dificuldade para passar, então ela começa a aquecer e gerar luz aqui, e ficar fazendo com que a água esquente. Então, o chuveiro elétrico funciona dessa forma. E existem botões de chaves aqui, ó. A chave seletora do chuveiro. Você coloca em verão ou inverno. Quando você coloca no verão, a eletricidade só passa por essa primeira resistor aqui, ó. E aí a água fica morna. Quando você colocar no inverno, você desliga daqui e liga aqui, ó. A eletricidade vai sair de A, passar por esse resistor e passar por esse outro, chegando em C. Quando ela tem que passar por tudo isso aqui, ela esquenta muito mais a água, fazendo com que a água fique mais quente na posição inverno. Então, você só muda o resistor na hora que você trocar a chave seletora do chuveiro. A gente tem outro exemplo aqui de uso do efeito Joule, ou efeito térmico das resistências, que é o caso dos fornos elétricos. A eletricidade vem, passa por
essa parte aqui que está incandescente, que é a resistência, ou seja, um fio mais fino que vai gerar calor e aquecer o forno. Bom, sobre potência elétrica. O que é potência elétrica? Muitos equipamentos que a gente usa no dia a dia, eles têm sua potência de transformação de energia elétrica em outros tipos de energia. No caso do som, transforma energia elétrica em energia sonora. O ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica do vento. Tá? A potência é dada pela letra P e sua unidade no sistema internacional é o watt, né? O W. Se você pegar alguns equipamentos na sua casa, você vai ver a potência deles lá na embalagem. Igual aqui a lâmpada, ela tem 15 watts e essa aqui tem 25. Quer dizer que essa é mais potente que essa. As duas acendem, conseguem iluminar? Sim, só que essa daqui consegue iluminar um ambiente muito mais rápido do que essa. Então, a potência é a velocidade com que o equipamento consegue transformar a energia elétrica em energia de outros tipos. Tá? Então, para calcular a potência, a gente tem essa fórmula. A potência é igual a intensidade de corrente vezes o DDP, que é o U. Tá? Ou a diferença de potencial ou tensão elétrica que existe no circuito. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre esses temas, tá? E dar continuidade. Então, façam a leitura das próximas páginas e estudem para a nossa avaliação, que vai ser na próxima semana. Os conteúdos que vão cair na avaliação é métodos anticoncepcionais, energias renováveis ou tipos de usinas, né, e geradores elétricos, e circuito elétrico, principalmente sobre a composição do fio condutor, né? Os materiais isolantes e materiais condutores de eletricidade. Estudem isso para a próxima avaliação. E até o nosso próximo encontro, meninos. Até a nossa próxima aula.